Oi, Maurício, boa tarde a todos. Prazer imenso aqui estar iniciando mais uma videoconferência, né, dessa série que a gente está promovendo aí junto com o IFPE de Belo Jardim. Aproveitar então para cumprimentar o Marinaldo Lourenço. Muito nome para guardar aqui, eu estou com minha colinha aqui do lado. Cumprimentar aí esse time de feras aí, né? O Rafael, o Tiago, Luiz, Vitor. Um abraço a todos. Essa mensagem aqui da nossa gerente geral, nossa diretora, professora Rosiana Azim, deve estar acompanhando de casa. Mando um abraço a todos, desejo uma excelente conferência e é isso aí, minha gente. Vamos se cuidar, mas vamos também produzir. Então, um abraço a todos, boa conferência e vou ficar aqui de plateia. Maravilha. Marinaldo? Olá. Boa tarde a todos. Tá, beleza. Mas estamos no segundo dia, né? Quero dizer que é muito gratificante, né? Estar participando desse evento, juntamente com a parceria com o Conservatório. A iniciativa foi toda de Maurício, a gente está aqui só para dar o apoio institucional, né? Mas Maurício leva todos os louros aí da organização e de ter idealizado esses encontros. Quer dizer, o pessoal do Bandolim aí que a gente se identifica muito, né? No meu caso, Pedro Aragão, a gente fez uma boa amizade, você se conhece lá do Rio, e ele conversava muito a respeito do repertório comigo, quando a gente teve um encontro de música popular na academia lá em Porto Alegre. E assim, gosto, né? E vamos hoje aprender com vocês. E temos aí alguns trombonistas aí na live, viu? Pode meter o sarrafo neles, que trombonista é para macaca mesmo. Então, muito obrigado e vamos em frente. Um abraço. Maravilha, gente. Eu queria dar uma palavrinha antes de mais nada. Lembrar que amanhã teremos nosso último encontro, né, desse evento, que é o Dia Nacional do Choro. Teremos amanhã o professor de trombone, né, o trombonista professor Marcos Flávio, que ele vai fazer uma explanação aqui para a gente sobre a história do choro. Ele tem um trabalho muito bacana nessa área daí, então amanhã vai ser bem legal para a gente ficar sabendo, se aprofundar mais sobre a história do choro. Fica aí o convite para todos vocês. Lembrando que vocês terão acesso a certificado de participação, e esse certificado depois vai poder ser enviado por e-mail, tá joia? Então, assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vai ter acesso a isso aí por e-mail. Maurício. Vou fechar aqui, Marinaldo. Tá fazendo ruído o teu microfone, viu? Fechei aqui rapidamente. Se quiser falar alguma coisa, tu habilita ele aí, mas eu fechei aqui porque estava com ruído. Tá, posso falar agora? Pode falar. Só que o trabalho de Marcos Flávio, ele vai falar sobre o trabalho de doutorado dele, só para acrescentar isso. Maravilha. Valeu. Excelente. Obrigado. Então, gente, é de ver que esse projeto ele já acontece há 12 anos. Ele teve início no Conservatório Pernambucano de Música e a gente hoje, pela primeira vez, está fazendo essa parceria, né? Esse ano está fazendo essa parceria com o IFPE. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui assistindo e quero agradecer em especial aqui a disponibilidade de Rafael, de Luiz Barcelos e de Vitor Casagrande. A gente teve um pequeno problema, gente, com o Tiago Tunes, que ele está com dengue, né? A gente até comentou agora no começo aqui da videoconferência que é um momento muito delicado para a gente para adoecer. E a gente tá torcendo aqui para que ele consiga resolver essa bronca aí o mais rápido possível, para que ele não precise realmente estar num hospital, que ele consiga de um atendimento que não precise de repente se expor muito, né? Então, espero que logo ele esteja bem, que a gente muito provavelmente vai ter, eu acho, outra oportunidade para conversar, quem sabe de repente até trazer
vocês aqui para alguma programação nossa, para que vocês possam tocar, né? Queria já dizer que eu tenho um arranjo para 4 bandolins e que se vocês um dia pudessem um dia tocar esse negócio, vou botar vocês na roubada. Manda agora já para a gente já estudar já. Não, deixa o Thiago ficar bom. Isso. Joia, gente. Então, veja só. A ideia, né, desse encontro, eu acho que eu conversei com o Rafael, na verdade, antes da gente fechar essa pauta, e a ideia seria, de repente, da gente trazer representantes dessa cena, né, do choro em 4 polos que a gente pode considerar que estão entre os maiores polos do choro no Brasil, que é Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A gente sabe que em vários outros lugares existem muitos chorões, tem muita gente que representa muito bem várias outras cidades, né, várias outras capitais, vários outros estados. Mas a gente, de uma forma, a gente não podia realmente expandir muito. Então, terminamos fechando com essas 4, né, localizações aí. E eu tenho certeza que vocês são pessoas assim muito indicadas para representar esses 4 lugares. É isso? Então, assim, eu queria iniciar fazendo aqui uma pergunta para vocês, mas eu queria muito que a gente conseguisse interagir de uma forma realmente como uma conversa. Isso aqui, a gente não encarar isso aqui como uma palestra, como algo acadêmico, né, uma coisa cheia de formalidades. Eu acho que a gente está passando por um momento complicado, né? E eu acho que a gente precisa, né, de certa forma, se divertir um pouco. Então, vamos tentar deixar esse papo aqui, eu acho que o mais leve possível. Eu acho que isso aí vai ser muito legal para a gente. Só pedir aí, teve uma pessoa que compartilhou a tela, é Flávio Daniel. Você apertou, provavelmente sem querer, aí, numa opção de compartilhar a tela. Beleza, obrigado. Pronto, gente. Então, eu queria fazer o seguinte aqui. Eu queria, primeiro, né, falar aqui do representante de cada um desses lugares, né? A gente tem Rafael Marques. Então, eu vou abrir aqui para Rafael falar um pouquinho com a gente. Rafael é o representante aqui de Pernambuco. Rafael é um cara que eu posso falar com muita propriedade, porque a gente praticamente começou junto, né? A gente já tocou muito junto. A gente acompanhou meio que o começo, assim. Eu acompanhei o começo dele, ele acompanhou um pouco no meu começo também. Quer dizer, eu continuo começando até hoje. Mas é isso aí. Tenho um orgulho muito grande aí de ter acompanhado essa trajetória de Rafael e dizer que se ele está aqui é porque ele tem muitos méritos e eu sou muito fã do trabalho dele. Então, Rafael, dê uma palavrinha para a gente aí. Fala, galera. Obrigado, Maurício, aí pela apresentação. Eu fiquei emocionado aqui, pô. Então, eu sou Rafael, sou bandolinista, né? Vindo do choro, acho que como quase todo bandolinista, ou como todo bandolinista, né? Eu acho que não, aqui no Brasil, pelo menos, eu não conhecia ainda um que não tivesse vindo do choro. E hoje eu toco bandolim de 10 cordas e trabalho com arranjo e tenho alguns trabalhos aí gravados também que a gente vai apresentando aí no decorrer do papo. Para começar uma apresentaçãozinha assim, né, de leve. Maravilha. Eu queria passar a bola aqui para Luiz Barcelos. Eu queria que, né, Luiz Barcelos é o nosso representante do Rio de Janeiro. É um cara que eu já dei uma olhada no currículo dele e garanto a vocês aqui que já é um currículo assustador, né? Parabéns pelo trabalho, Luiz. E assim, depois eu vou acompanhar mais vídeos seus, já saquei algumas coisas, mas é sempre bom ter acesso a mais esse teu trabalho aí. Parabéns aí pelo trabalho. E eu queria que você desse um alô aí pra gente. Muito obrigado. É um prazer a gente estar junto aqui. Acho que é o que você falou, né? Acho que esse momento está proporcionando a gente fazer coisas que... Até falei ontem, né, no encontro que teve com o Hamilton, coisas que a gente podia estar fazendo há mais tempo, né? Independente das instituições, mas pessoalmente, né? Então é isso. Sou gaúcho, moro desde 2005 aqui no Rio de Janeiro, né? Vim por causa da música, por causa do choro.
E o meu trabalho, mesmo em outras áreas da música, é muito ligado ao bandolim. Toco bandolim de 10 cordas desde 2008, quando eu fiz essa transição assim, para o bandolim de 10 cordas. Né? E é isso, espero contribuir, acho que a conversa vai ser muito agradável. Maravilha. E aí, falar agora com o Vitor, agradecer muito a presença, Vitor, dizer também que já venho acompanhando o teu trabalho, já assisti algumas coisas suas e realmente impressiona, né? Vitor é o representante lá de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Vitor. Valeu mesmo, eu queria que você desse uma palavrinha para a gente aí. Claro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz mesmo de fazer parte aqui dessa roda de conversa. É uma honra estar com esses dois amigos aqui, dois ídolos também do bandolim, que é o Luizinho e o Rafa. E estou muito feliz mesmo de poder representar São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas já moro aqui na capital há 3 anos. E toco bandolim de 8 cordas. Tem um grupo de choro que é o Água de Vintém, que talvez seja o trabalho que eu mais atue, mas também faço muitos trabalhos acompanhando cantores, tocando bandolim, tocando cavaquinho, e agora estou tentando me aventurar com o meu trabalho solo aí também. Maravilha. Obrigadão, meu querido. Então, lá vai, ó. Eu queria iniciar aí com uma pergunta aí para vocês. A gente sabe, pelo menos aqui em Recife, é muito evidente que o repertório se molda muito nas rodas de choro aqui, voltadas também para o repertório que a gente tem, que eu posso dizer assim, que é meio que, talvez que tradicional para essa região aqui, para Pernambuco. A gente tem uma infinidade de estilos aqui que são bem particulares aqui de Pernambuco. E é muito comum em rodas de choro aqui a gente tocar frevos, tocar baião, tocar alguns estilos que são bem naturais aqui para a nossa região. E aí, como assim, vocês estão representando cada uma parte aí, eu queria de repente saber se isso, para todos vocês, de repente, se isso fica realmente evidente, se vocês têm sempre essa abertura nas rodas de choro, no cenário de vocês aí, o trabalho que vocês fazem, se vocês conseguem englobar esse tipo de coisa. Quem começa? Manda abraço, Luiz. Não, eu estava ouvindo você falar, eu acho assim, acho que tem alguns fatores, né? Primeiro que eu concordo com você, quer dizer, de que realmente, para a gente que está em outros lugares e chega no ambiente de vocês, que é tão fascinante, eu acho que, pelo menos para mim, me parece aquela coisa natural, sabe? Foi que nem... que nem alguém do Rio toca samba, né? Então eu acredito que assim, aqui realmente no Rio, pelo menos não rola tanto isso, não é comum você chegar numa roda e ter um repertório de frevo que seja grande, ou que tenha uma variedade, ou que toda roda alguém toque, um baião, né? Essa linguagem característica se misturando com o choro. Eu acho que não rola, mas aí que tá. Eu com o tempo fui vendo que não acontece muito, não é por vontade, não. É porque é difícil mesmo. É verdade, é verdade. Eu acho que tocar música nordestina é tocar num território assim de um ambiente harmônico, de escalas, em que a relação é muito diferente. Então, eu acredito que seja por respeito. Sabe? Eu, pelo menos, lido muito assim. Eu estou sendo muito sincero com vocês. Né? Por exemplo, eu adoro tocar o Minha Terra, né? Aquela música do Jorge Cardoso. Eu acho que é um clássico, né? Tem músicas que nascem clássicos já. Mas, assim, e algumas pessoas aqui no Rio tocam. Então, fica sempre sendo essa música que é meio comum a todos. Assim, vários bandolinistas tocam Minha Terra. Ou então, várias pessoas que tocam em bandas no carnaval de frevo, às vezes tocam um frevo na roda. Quando aparece uma situação, ou alguém que é do Nordeste, então acho assim, é mais por desconhecimento, às vezes, por não fazer parte da cultura mesmo. Então acho que, mas é com o maior respeito. Sim, sim. Né? É com o maior respeito, não é por
E eu posso falar tranquilamente que eu não sou nem do Rio, nem daí. Então, eu percebo que é por isso. Eu percebo que é por isso mesmo. É tipo assim, ó, esse é um território que a gente pisa devagar. Maravilha. Uau, legal. Vitor, tem alguma coisa para colocar, Vitor, de repente, a respeito disso? Não sei se tem alguma coisa, de repente, da cultura daí de São Paulo, de repente, que tenha um pouco de trazer isso, ou de repente até alguma coisa que seja do interior de São Paulo, que seja agregada às rodas. Existe esse tipo de cultura? Você sabe que quando eu morava no interior, eu sentia uma proximidade muito maior, assim, do choro do interior, meio com o repertório do Rio de Janeiro, assim, que a gente costuma ver. Esse repertório talvez mais trazido pelo pessoal da escola portátil, e é o repertório que a gente tinha mais contato. Depois que eu me mudei para a capital, eu fui tomando contato com alguns compositores que aqui eles tocam muito, e no interior a gente não tocava tanto. Então acho que é uma coisa muito, muito da cidade mesmo, assim, dos compositores da cidade. Então aqui em São Paulo eles tocam muito choro do Esmeraldino Salles, tocam alguns choros do Xixa, tocam choros de compositores paulistanos que posso estar falando alguma besteira, mas que acho que normalmente não são tocados em outros lugares do Brasil, e aqui se toca bastante, assim. Então, eu acho que cada lugar mesmo, até por conta dos músicos que estão atuando nessas rodas, né? O repertório que você vai tocar na roda vai muito de quem está te acompanhando também, e do repertório que é comum a todos, né? Então, mas eu sinto, sim, acho que São Paulo aqui tem um repertório um pouco mais voltado justamente para esses compositores paulistanos, que é um pouquinho diferente do repertório que eu tinha contato quando morava no interior. E tu percebe que existe alguma abertura assim, para outros estilos que não necessariamente o choro? A gente sabe que existe assim, o movimento do choro, e a gente sabe que muitas vezes valsas são incorporadas e tal, que tem coisas que já são bem tradicionais. Mas acontece, de repente, de ter outros estilos, de repente, que não propriamente de serem incluídos aí, ou não? Isso não é tão comum para vocês aí? Eu acredito que sim. Talvez pegando um pouco do gancho que o Luiz falou, a gente pisa um pouco de mansinho quando vai tocar algumas outras coisas que, como eu posso dizer, que não é muito o que a gente estuda, o que tem assim, uma maior segurança, né? Mas eu acho que quando a gente tem um fundamento, quando a gente tem a linguagem, nós somos livres para tocar qualquer coisa, independente do ritmo, né? Aquilo vai soar como choro, vai soar como música brasileira, independente do ritmo, assim. Eu não sinto esse preconceito aqui em São Paulo, principalmente com os músicos da nova geração, assim. Eu não sinto essa questão, e a gente pode observar, por exemplo, em algumas rodas de choro, por exemplo, a roda de choro do Filial, que era comandada pelo Fábio Peron. Aí eles tocam muitas outras coisas lá, tocam jazz, tocam muitas outras coisas, mas tudo com uma pegada chorística, assim, que eu acho muito bacana. Massa. Rafa, você é um cara que se inclui muito nessa onda da gente aqui, né? É meio que a pergunta se desenvolveu a partir disso daí. O que é que você, de repente, pode contribuir sobre isso daí? Então, ano retrasado, eu fiz alguns shows pelo Sudeste e passei um tempo nas cidades em que eu fazia show, porque eu estava numa situação em que minha esposa, que é artista também, fazia um show na mesma cidade, tipo, uma semana depois. Aí se a gente tivesse onde ficar, a gente ficava, sabe? E nessas cidades que eu fui ficando, eu acabei indo para a roda de choro e dando uma olhada na galera, e saquei que, pô, é muito diferente o repertório, de fato, mesmo sendo só choro, mas pô, no Rio tem uma roda de choro que é mais aquele repertório de sopro, que a maioria dos solistas que vão lá são sopristas, sabe? A turma toca muito Maurício Carrilho, toca muito Pixinguinha, não que a gente não toque, né, Pixinguinha aqui, mas Altamiro Carrilho aqui já em Recife, a galera, né, toca como é que é? Esqueci o nome. É o... Bem Brasil? Bem Brasil, aquela outra lá... Tá me dando branco nos nomes. Urubatã. Urubatã, Pixinguinha, né? A gente já não toca aqui lá no BIP, toda vez que eu ia,
rolava. Eu passei um ano também morando no Rio. Então, tem como o Vitão disse aí, tem umas características de compositores mesmo, né? Aqui a gente toca muito Rossini, muito. No Rio também, velho. Vamos ser justos, a galera toca. Pô, um dia fui tocar lá numa roda de choro, lá na Casa do Choro. Aí, Luizinho, vamos tocar uma junta agora? Aí puxou a Artimanha do Marquinhos e eu não conhecia. Porra, que sacanagem. Aí eu aprendi, velho. Depois dessa. Ficou obrigado, né? Porra, e o choro bonito pra caralho. Eu nunca tinha ouvido, velho. Eu nunca tinha ouvido. Eu vi naquela ocasião. Aqui a gente toca, como o Vitor disse, aqui a gente toca mais também os compositores da gente, né? Aí é óbvio que a gente acaba tocando, eu acho que tem a ver com a vivência também, né, Maurício? Não é nem... Porque Vitor falou uma coisa interessante, que é coisas que a gente estuda. Pô, eu estudo outros ritmos também, tá, não sei o que, mas a gente não vive, né? Por exemplo, a própria guaracha, eu estudo umas guarachas que eu já fiz um curso com o professor Sérgio Valdels, um 7 cordas peruano que morava no Rio, agora está na Suécia, sobre música da América Latina, né? E que me fascina muito, né? A música da América Latina e o sotaque é muito diferente. Apesar de eu estudar, eu não vou tocar como ele sem ter vivido, né? E aqui a gente vive o frevo e esses outros ritmos nordestinos com mais... A gente vive de fato, né? Tá o tempo todo junto da gente. Aí tem alguma coisa que realmente o sotaque vai para os dedos, né? A gente aqui toca muito Carnaval e São João, né? Exatamente. Interessante. Gente. Maravilha. Ó, eu vou fazer, no caso, assim, mais uma pergunta. E assim, como eu sei que tem muita gente e eu sei que as perguntas elas podem ser direcionadas, aí eu já vou começar a abrir para perguntas e queria também que vocês interagissem. Se vocês tiverem alguma pergunta, de repente, para trazer, ou mesmo, de repente, que não seja uma pergunta, mas alguma colocação que vocês queiram fazer, vocês fiquem também bem à vontade. Tá joia? Sim, obrigado. Eu queria saber o seguinte, eu percebo de um tempo para cá, assim, essa geração, assim, que eu posso dizer, acho que é pós-Hamilton, que tem, assim, uma forte tendência dessa coisa das pessoas estudarem o bandolim de 10 cordas, né? E vi que o Vitor falou que toca o bandolim de 8 cordas. Assim, a escolha, na verdade, por esse instrumento, por migrar para um instrumento de 10 cordas, ele se dá normalmente, para vocês, ela se dá por essa questão de se tornar realmente aquele solista, aquele cara que entra sozinho, aquele papel que a gente sabe que é até meio assustador em Hamilton, de entrar sozinho num palco e ganhar o dinheiro e não dividir o dinheiro com ninguém. Ou vocês acham que assim, é uma necessidade mesmo que de repente é de cada um de vocês e que vocês conseguem de repente utilizar isso, estudar e utilizar isso como músico acompanhador também, com artistas que vocês acompanham? Quem que começa? Acho que é melhor os 10 cordas começarem. Tá, posso começar, então. Eu acho bacana pensar o seguinte, é óbvio, é um movimento, é uma questão que mudou muito, né, o ambiente do bandolim, de modo geral, e que acaba entrando no choro, né? Mas assim, nem sempre é pensado. Isso tem a ver com circunstâncias da vida da gente e às vezes até com a questão do trabalho, né? Por exemplo, eu juro para vocês, eu não gosto de tocar sozinho, né? Eu acho que a coisa mais, me sinto muito triste sozinho no palco, né? Eu gosto de tocar com alguém. Mas o bandolim de 10 cordas, para mim, por exemplo, ele surgiu por uma questão do trabalho, né? Eu tocava bandolim de 8 quando cheguei no Rio, e aí eu tinha um bandolim que era muito bom, do solto muito bom, mas estava muito desregulado, e eu cheguei aqui, tocava pouco tempo, eu tocava bandolim 1 ano e meio, sei lá, e muito desregulado, e aí eu falava, eu não sabia muito como mexer, com quem fazer um reparo, e aí o Hamilton me ligou um dia, falou: Luizinho, eu tô com o meu primeiro bandolim de 10 aqui do Virgílio, primeiro que ele fez, né? Tá parado aqui, cara, você não quer
ficar com ele aí enquanto você pega um outro bandolim e tal. Aí eu, pô, beleza, claro, né? Mas principalmente porque a gente tem muita dificuldade de captação, né? De chegar no palco e funcionar, o seu instrumento soar bem, né? Eu até brincava e sempre falo quando eu conto essa história que os flautistas não me entendam mal, mas eu falava assim, eu acompanho muito cantor, né? Toco com a Roberta Sá, por exemplo, há 5 anos. E eu brincava na Lapa, assim, falava, gente, lá no Carioca da Gema, o cantor prefere um flautista que toque 2 notas a um bandolim. Entendeu? Porque o bandolim tem tudo para dar errado. Eu falava, né? E tinha mesmo. Mas não era pelo músico, era por conta que não dava certo, o som não dava certo, aí o técnico ficava bravo, aí você não conseguia, você aumentava o volume e não adiantava. Passava muito trabalho com isso. Aí quando peguei esse bandolim, isso teve muito a ver com o momento da Lapa, que o Semente era muito forte, né? E lá no Semente eu conheci o Nicolás Krasik, o Marcelinho Caldi, enfim, toda a turma do Sul que eu não conheci no Sul, eu conheci no Semente, né? Guto Virt, Yamandu, Nina Virt, todo mundo eu conheci lá. E aí o Nicolás estava começando um trabalho que era um quarteto com arranjos só de músicas do João Bosco. É um disco chamado Odilê Odilá que nós gravamos. Eram arranjos do Marcelinho, com o Nando Duarte no violão, eu e o Nicolás. E eu tava com esse bandolim de 10. E o Marcelinho Caldi fez os arranjos para o 10 cordas. E gravamos o disco com a participação do João Bosco, depois fizemos shows, e outros trabalhos foram aparecendo com arranjos assim. Quando eu falei, agora eu vou fazer um bandolim, não tinha volta mais, né? Então eu acho que tem isso, por um lado tem isso, assim, profissionalmente era uma necessidade, né? Ao mesmo tempo, paralela à história do choro, eu sempre fui acompanhador e tocava, e acompanhando, a gente mesmo que não queira, vai tocar outros gêneros, você vai tocar outras coisas, né? Você vai ter que usar o teu instrumento num ambiente, num contexto, às vezes, que é diferente, né? Então, serviu para esses contextos, para mim, o bandolim de 10, eu gosto, o instrumento que eu gosto, mas assim, a princípio foi por questões profissionais, porque me atendeu melhor naquela hora, né? Então para mim foi desse jeito. Agora, sempre digo e penso isso, acho que o instrumento, ele como o nome fala, cara, um instrumento que ele serve para certas coisas, qualquer instrumento é assim, né? Então, se a pessoa tiver um bandolim de 8 e um bandolim de 10, como nós falávamos da corda, essa corda é boa para isso. Essa corda é boa para esse instrumento, essa tensão é boa para esse instrumento e aquela outra, né, para outro. Então é isso. É a mesma coisa se eu fosse gravar um disco com músicas muito diferentes, possivelmente eu escolheria gravar algumas com bandolim de 8, outras com de 10, né, uma corda Rochinol 010 no bandolim de 8 e uma LX 011 no bandolim de 10. Né? Então, cada momento pede uma coisa. Eu acho que é por aí. Maravilha. Bom demais, velho. Rafa? Maravilha. Eu fui depois de um show de Hamilton, cara, que eu comprei mais porque eu queria... Foi. Tá sempre na jogada, né? Porra, cara, teve um show que ele... Tá sempre, né? Com certeza. Ele veio fazer um show aqui, Luizinho, sozinho, e eu não sabia, velho. Eu tava, assim, não conhecia o disco dele ainda. E eu tava participando do festival, nem me lembro se eu toquei, mas... Não toquei. Mas aí tocou um grupo de choro daqui, que é o Choro Brasil. E logo em seguida entrou a Milton. Eu digo, pô, o cara vai tocar sozinho, cara. Faz muito tempo, ele tava no começo. Ele tava no começo mesmo dessa história dele, com 10 cordas. E ele, pô, quebrou tudo, velho. A escola de bateria, né? Aquele bandolim, aquela mão direita dele, né? Aí eu digo, porra, bicho, vou começar a estudar. E primeiro foi por conta disso, né? Aí eu passei, 2001, eu acho, 2001. Aí eu comprei um bandolim 10 cordas, JB, e passei a tocar com ele no grupo de choro que eu tinha, que era Orabiano. Mas eu não usava como bandolim de 10 cordas, né? Eu passei muito tempo tocando num 10 cordas, mas usando como um bandolim de 8 cordas, mesmo usando a 10ª corda, mas eu não usava ele dessa forma. Quando eu usava o 5º par, era dentro de um arranjo que tivesse
blocando com alguma frase do set do 6 cordas, sabe? E só mais pra frente um pouco, quando surgiu um trio que eu também tinha, que era o Saracutia, que foi que eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar o 10 cordas como um 10 cordas mesmo, né? Porque em vários momentos eu precisava usar o recurso do short melody para dar uma base a mais, né, na música, preencher a mais a música. Quando o Rodrigo, que era o 7 cordas, ficava fazendo mais uma função de baixo, até às vezes o 7 cordas não tinha a função do 7 cordas mesmo, que era baixo, bateria e era 7 cordas, bateria e bandolim. A gente tem 2 discos gravados, tá, do Spotify aí, quem quiser procurar. E foi aí que eu comecei a estudar mais o bandolim, e a partir daí que se tornou a necessidade profissional. Para mim surgiu primeiro como uma vontade mesmo de estudar aquela coisa que eu assisti ao vivo lá naquele dia. Beleza. Vitor, e no teu caso aí, Vitor, por você de repente não ter migrado ainda para o 10 cordas, assim, tem alguma explicativa, ou de repente você já teve esse contato, ou de repente tu toca e está querendo esconder o jogo aí? Você sabe que eu me identifiquei com o que o Luiz falou, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas eu acho que é bem por aí mesmo. Quando eu comecei a tocar bandolim, eu acabei indo para o Conservatório de Tatuí, que é um conservatório aqui do interior de São Paulo, e quem foi meu professor foi o Altino Toledo. E as primeiras referências, acho que eu tive de bandolim, eu até então tocava samba, tocava pagode, e aí fui começando a estudar um pouco mais, a gostar de solo, e acabei entrando no Conservatório de Tatuí para estudar choro, e a primeira referência que ele me colocou, claro, como qualquer outro bandolinista, foi o Jacó. Então, eu fiquei muito impressionado com aquela coisa do Jacó do bandolim, ele me mostrando, me fazendo tirar as gravações exatamente como o Jacó tinha tocado, copiar a interpretação para entender como ele pensava. E acho que o primeiro bandolinista que eu vi tocar assim que me impressionou foi o Ronaldo do bandolim. Eu lembro que o Época de Ouro fez um show em Piracicaba, que era a cidade que eu morava, e eu estava começando a tocar bandolim assim. E o Ronaldo é muito gente boa, né? Ele toca muito e é um amor de pessoa, assim. Ele me tratou super bem e tal. E eu acho que eu fui tomar contato, claro, assim, admirar o trabalho do Hamilton muito mais para frente, quando eu já tinha como trabalho um trabalho como solista de um regional de choro e acompanhando cantores de seresta. Então, assim, acabou que essa coisa do bandolim de 10 cordas solista e de tocar mais sozinho, ou de tocar num arranjo que necessitasse disso, eu nunca trabalhei muito com esse tipo de sonoridade, assim, algum trabalho que exigisse esse tipo de sonoridade. Então, acho que essa foi uma das questões que eu nunca acabei migrando para o bandolim de 10 cordas. Embora tenha desejo futuramente também de ter um bandolim de 10 cordas para poder... Eu acho que você tem outras possibilidades do instrumento, tanto com timbre, né? Normalmente o bandolim de 8 cordas tem um timbre um pouco diferente do bandolim de 10 cordas, mas você tem uma possibilidade harmônica, enfim. O trabalho do Hamilton fala por si só das possibilidades que a gente tem, e o trabalho do Luiz e do Rafa também, né? A gente pode observar como isso abre um leque, assim. Mas acho que eu, por ser um bandolim mais solista, assim mesmo, de ficar como solista de um conjunto regional no grosso da minha carreira, assim, eu acho que foi por isso que eu acabei ficando no bandolim de 8 cordas mesmo. E é interessante, eu queria acrescentar uma coisa aqui, que eu estava ouvindo o Vitor falando, e como tem a ver com a história, né, de cada um. Pelo menos para mim, assim, eu sempre tive um gosto, e alguns sabem que eu trabalho, além do bandolim, né, eu gosto muito de escrever arranjo, acabei fazendo direção musical de peças de teatro e de discos de cantores, e eu acho que essa coisa do arranjo, né, o bandolim de 10 cordas, para mim, pelo menos, assim, se perguntasse o que eu mais... Por isso que eu falei de não tocar sozinho, não ter essa preferência por tocar sozinho. Mas acompanhar um cantor sozinho, às vezes, ele te dá essa possibilidade, assim, ó, vai lá, aqui você tem um pouco mais do baixo,
você vai lidar com uma voz na ponta ali, que você vai conduzir o acorde. Então, assim, nesse sentido, e é interessante, porque a coisa do timbre, no meu ponto de vista, às vezes, dependendo da música, vai para segundo plano, né? Tem horas que eu fico assim, pô, essa música pedia o timbre do bandolim de 8 mesmo, sabe? Tipo, aqui mais brilhante, né? E com menos médio, enfim. Então, acho que só para acrescentar, né? Acho que essa coisa a gente que acaba, pô, ver que o Rafa é maestrão da orquestra aí, né? Então, a gente... Falar disso aí agora. Então acho que tem a ver com isso, tem a ver com a nossa atividade frequente também, escrevendo, ou pelo menos estudando, né? Algo assim, né? Uhum. Então, Maravilha. o lance do 10 cordas na questão do arranjo, eu tô achando massa que os meus arranjos estão soando uns voice mais bandolinísticos, tá ligado, Luizinho? Eu escrevo uns voicezinho mais fechadinho também, mas, pô, às vezes eu quero escrever abertão, sabe, mais oitava, tudo lá, porque o bandolim de 10 cordas né, às vezes tem possibilidades aqui que até pro piano fica ruim de dar o acorde com as duas mãos, né? É muito extenso, né, aqui a afinação. Maravilha. Gente, ó, eu queria fazer um pedido, não sei se de repente isso vai ficar viável para vocês, que era o seguinte, a gente, na verdade, ontem com o Proveta, a gente deu uma provocada nele aqui, ele já nos ajudou, e a gente, há uns 15 dias atrás, a gente, na verdade, lá no pessoal do IFPE, a gente fez um encontro com a Milton de Holanda, e aí a gente, um aluno da gente fez uma provocação lá para ele de repente deixar alguns discos, né, que de repente que estimularam, assim, incentivaram a carreira dele. Então, assim, será que não teria possibilidade depois de vocês colocarem uma listinha, mesmo que eu mande para o grupo do WhatsApp, de repente, quais foram os discos que marcaram a carreira de vocês, que vocês estudaram, que escutaram muito, ou de repente as principais músicas, entendeu? Assim, como realmente eu sei que para a gente não tornar isso grande demais, a gente podia, sei lá, cada um indicar 2 discos ou 3 discos e de repente umas 3, 4 músicas, tá joia? Se vocês pudessem tem contribuir. Um aqui que vai ficar em comum, viu? Tenho quase certeza. Vibrações de acorde bandolim. Esse aí a gente tira fora, escolhe mais 2 cada um. É tipo um Pelé. Uma coisa legal disso aí, porque assim, se vocês puderem me mandar sem que os outros estejam vendo, de repente vai ser interessante, porque depois eu tiro uma média aqui e a gente vê quantas do Jacó vai entrar, né? Maravilha. E eu compartilho com o pessoal. Então, ó, eu vou começar a ler umas perguntas, gente, porque tem muita gente fazendo pergunta. Eu vou tentar ler aqui para ver se a gente consegue ser mais dinâmico. Mas, quando eu estiver lendo, se a pessoa que fez a pergunta, de repente, quiser complementar de alguma forma, abrir o microfone, abrir a câmera para poder interagir com a gente também, tá joia? Então, deixa eu ver onde é que começa. Tá, tem uma pergunta de Alexandre Milton, que ele coloca sobre a corda, né? Professor Luiz Barcelos, por favor, você usa QLX 010, 011, né? E no quinto par? Não sei se de repente é tranquilo. É uma corda, eu uso 011, né? E uso no quinto par uma sexta corda de violão de aço da Elixir também, 0.53. É aquela Nano Web, tá? Se preferir, a gente pode também deixar por escrito isso aí, porque tem uns detalhes, excelente, né? Se de repente você puder depois deixar aqui no chat, aqui, já vou colocar para ele agora. copiar. Vou colocar agora. Obrigadão. Vou seguir aqui. Tá, tem um aqui. Lucas França, né, que ele é baterista. Ele coloca aqui, em que ocasião o choro é muito tocado e qual a importância do choro na música brasileira? Aí isso aí eu vou fazer o seguinte, eu queria que de repente um de vocês três
tentar se responder, tá joia? Não sei se fica quem é que de repente gostaria de responder isso aí. Pode mandar a bala aí. Fala, Vitão. Bom, acho que o choro é a base de toda a música brasileira, né? Se eu pudesse definir, eu definiria como um ritmo base de toda a música brasileira. Não como um ritmo em si, mas como uma forma de tocar. Eu gosto dessa definição. Eu acho que o choro ele é muito mais uma forma da gente se expressar musicalmente, tocando qualquer ritmo que seja. E eu acredito que ele tenha sido a base de toda a música brasileira. Assim. Eu consigo enxergar nos outros ritmos que vieram depois influência do choro em todos eles, assim, e nos principais instrumentistas que a gente teve também no Brasil, muita influência do choro. Alguns mais diretamente, outros indiretamente, mas eu acho que o choro é indissociável da música brasileira. Maravilha. Eu vou seguir aqui, tá? Tem aqui Glaucia Araújo. Ela coloca aqui, eu acho que é para alguma pessoa que é iniciante, né, no choro. Ela não deixou claro qual é o instrumento, mas ela coloca aqui: sou criança, qual é o choro mais adequado para mim? Será que de repente teria alguma música que vocês possam indicar que seria tipo assim a porta de entrada para a pessoa de repente começar a tocar choro? Vocês indicariam alguma música assim para quem está começando, assim, uma música que seja tecnicamente mais simples? Então, eu vou mais além. Eu acho assim, a gente tem choros que são mais simples, né? Você pode pegar, por exemplo, e que são bem didáticos às vezes, né? Um Flor Amorosa, né? Do Calado. Mas os choros, eu sou da opinião seguinte: assim como eu penso que o choro, as canções brasileiras, né? Por exemplo, a gente vê que a canção está sempre junto do choro, né? O samba, né? A canção ligada ao samba, samba-canção, enfim. Esse repertório é muito rico, eu acredito, para uma pessoa que está começando no choro chegar nas melodias que sejam mais complexas, porque o choro às vezes tem muita nota. Por mais que você toque a música lenta, às vezes você fica com aquela coisa, pô, não tá legal ainda. Tem que estar mais, né? Eu preciso que fique mais rápido, né? Pô, não estou satisfeito. Eu acho que até tecnicamente, eu falo isso porque os meus alunos, eu faço isso. Eu indico, toca um samba do Noel Rosa, toca um Nas Rosas Não Falam, né? Tocar uma música em que você vai tocar a música do jeito que ela é, no andamento dela, vai aprender técnica, digitação, vai querer dar o passo à frente, né? Isso a gente fala tanto para quem perguntou, quanto acho que serve para todo mundo, assim, né? Eu, pelo menos, prefiro fazer assim, acho que é um passo a passo, e quando a gente chega nessas melodias, a gente já está mais preparado. Não tenha dúvida. Maravilha. E teria alguma música, mesmo sendo de repente uma canção, um samba-canção, uma música tradicional, que você de repente possa indicar, de repente uma ou duas músicas? Gente Humilde. Gente Humilde, né, que eu acho que é de Garoto. Chico Buarque, né, Vinícius de Moraes e Garoto. E Garoto, né? Isso. Maravilha. Então, um trio bem fraquinho, né? Maravilha. Espero aí que a Glaucia que a gente tenha conseguido responder. Maravilha. Aí Elton coloca uma pergunta. Elton, tenho quase certeza que é um bandolinista daqui de Recife, né? Elton, Eltinho. Não é isso? Isso. Elton coloca a seguinte pergunta, achei bem interessante: como introduzir elementos, esses elementos ele define como acordes e escalas da música moderna, né, jazz e afins, no choro tradicional? Como é que de repente vocês pensam para de repente fazer essa fusão, né, fazer essa mistura aí? Quem que poderia responder isso aí, gente? Com o Luizinho também, né, não? Não sei, ué. Pode ser, pode falar. Eu acho que tem que ter um cuidado. Eu acho que a gente... Isso não é culpável, tá? Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando a gente avalia o que é a música moderna, o que é a música, o que é um elemento do jazz,
o que não é. O que eu quero dizer com isso? O jazz utiliza elementos que não são do jazz também. Exatamente. Então, assim, você utilizar tensões nos acordes, né? Você utilizar bem uma substituição de dominante, né? Você saber as escalas que você utiliza e ter um leque de opções bacana para você. Isso não é necessariamente jazz, né? É que a gente, às vezes, tem a visão sempre de fora desses elementos, não do jazz. A gente tem a visão de quem não usa isso, né? Então, quando a gente ouve muito forte isso em músicas de improvisação mais livre, como o jazz, e que é maravilhoso, eu adoro, sempre me influenciou muito como ouvinte, como músico, mas eu acho que isso é diferente do raciocínio de assim, vou usar algo do jazz, né? Eu posso dar um depoimento sobre, eu fiz um material ano passado, que é um curso online sobre harmonia e acompanhamento no bandolim. E lá tem assuntos que a gente estudou, como a substituição que eu falei, sub 5, e a gente vê que para você usar bem esse tipo de acorde, é uma coisa, quem não sabe, né? A gente fica, que bobagem. Em vez de usar um Mi7 para preparar Lá menor, eu vou fazer um Si bemol. Parece uma coisa simples, né? Em vez de fazer isso aqui, vou fazer. Só que é um tipo de assunto, parece que eu estou fugindo do assunto, mas não estou, não. Que é meio tabu, porque assim, a gente descobre uma escala do sub 5 para o menor. E aí usa para o maior também. E não sabe por quê, de onde que veio. Então, assim, fazer isso não é tocar jazz. Fazer isso é estudar harmonia, é saber que escala eu uso naquele acorde, entendeu? Você fazer um dominante com nona aumentada não é tocar jazz. Fazer uma substituição, assim, não é tocar jazz. Então, acho que é bacana esse assunto contribuir para isso, que a gente enxergue esses assuntos de harmonia fora das culturas, assim, vamos dizer. Ele existe, essa harmonia existe, é um elemento que existe, entendeu? Então, agora avançando um pouquinho, é óbvio, tem tipos de fraseado que são mais característicos, né? De uma linguagem, de uma cultura, de um país, de um tipo de música. Aí eu acho que tem que ter cuidado. É uma questão estética que às vezes cabe, às vezes não cabe, depende da música, né? Quem na terceira parte de um cochichando nunca se aventurou, né? Mas assim, agora vou compor, vou escrever um arranjo, vou preparar uma variação. Aí a gente tem esses cuidados, mas eu acho que o que me norteia para isso é o seguinte: é música, é um elemento musical. E a gente tenta colocar isso, ver o que da linguagem do choro isso se adequa bem, né? Tanto que, o Proveta falou com vocês, né? A gente tem o Proveta, o Cristóvão, Bastos, músicos geniais, né, cara? O próprio Maurício Carrilli, que é um cara super, que usa coisas super diferentes, assim, e fazem choro, compõem choro, improvisam dentro do choro, né? Então, é só ter um cuidado com isso, assim, né? Maravilha. Deixa eu seguir aqui, gente. Tem uma mensagem aqui para Rafael, né? Que é um alô aí do João Nogueira de Lisboa. Eita, João tá por aí. Forte abraço, João. Ele é de Lisboa, ele mora em Lisboa ou é o nome dele que é de Lisboa? Não, ele mora lá. Aqui. Tá, entendi. Aí Sérgio Messias coloca isso aqui. Eu não sei, de repente, se Rafael ou Vitor poderia responder. João, prazer aí. Obrigado pela presença. Obrigado. Sérgio coloca a seguinte pergunta, né? O bandolim de 10 cordas está em evidência? Vejo que até o cavaquinho está passando por essa mudança, né? O cavaquinho também, recentemente, a gente vem acompanhando que tem muitas pessoas que estão adicionando cordas aí ao cavaquinho. Então, de repente, se Vitor ou Rafael puder
responder isso aí. O que é que vocês acham? Diga aí, Rafa. Evidência... Rafa? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto. Eu acho que ele é um instrumento que está ganhando espaço, né? Eu não sei se a palavra evidência sobrepõe o bandolim de 8, sabe? E eu não acho que é isso. Eu acho que o bandolim de 8 continua existindo, continuam surgindo novos... Pô, Vitor Casagrande é um bandolim da nova geração, apesar de ter concluído mestrado agora, e queria até que ele falasse depois sobre paletada, né? Ser professor da escola. Tô ficando velhinha também. Professor lá da escola de choro de São Paulo. Mas eu acho que o bandolim ele está se consolidando também como um instrumento da música popular brasileira, assim como o bandolim de 8 cordas é. Eu não vejo sobreposição entre os instrumentos, não. E o lance do cavaquinho com mais cordas, eu vejo esse movimento acontecendo mais em Brasília, né? Eu não percebi o cavaquinho. Aqui a gente tem João Paulo, que tem um cavaquinho de 5 cordas, mas ele praticamente só toca com cavaquinho de 4 cordas, né? No Rio aí eu não estou me lembrando de ninguém, e Minas Gerais também não, mas em Brasília tem um bocado, né? Acho que o cavaquinho ainda é mais verde, mas o bandolim ele está de fato se consolidando, porque já existe uma literatura, né, para ele hoje. Eu acho que a partir da literatura vai surgir um método e eu acho que está pertinho já. Maravilha. Osman, gente, professor Osman, professor lá do IF de Garanhuns, grande baixista. Um abração, Osman, obrigado pela presença. Osman deixa uma pergunta aqui. Numa ocasião, assisti a uma entrevista de Carlos Lira sobre a Bossa Nova, e ele dizia que a Bossa Nova era um movimento e não necessariamente um gênero específico, né? No caso, o samba, especificamente o samba-canção. Desta forma, muitos outros gêneros, né, ritmos, poderiam se enquadrar na bossa. A gente, eu acho que chegou até, inclusive, a falar isso um pouco sobre o choro também, né? Aquela coisa da valsa, né, de estar inserida no movimento, né, do choro, né? Em relação ao choro, e pegando o gancho da discussão sobre outros gêneros musicais tocados em rodas de choro, isso se aplicaria a ele, ou seja, um frevo-canção agregaria e poderia ser incorporado, né, de repente ao choro, acho que seria isso. E aí, tu acha que de repente, Vitor, fica tranquilo para responder? Eu acho que é bem o que eu comentei já na outra pergunta. A gente tem eu pelo menos, isso é uma questão que não tem especificamente uma definição, mas eu enxergo dessa forma. A gente tem o gênero choro, né, que é composto por diversos ritmos, inclusive um ritmo que a gente chama de choro. Então, dentro desse gênero, a gente tem, por exemplo, o choro sambado, tem a polca, tem o machixe, tem o choro, tem a valsa, tem os shotes, e mais década de 40, 50, o baião, o frevo e muitos outros ritmos que foram agregados a esse gênero que eu prefiro dizer que, na minha opinião, é mais como uma forma de se tocar do que necessariamente um ritmo, né? Então, eu acredito que tudo pode ser choro. Por exemplo, no último disco do Água de Vintém que a gente gravou um foxtrot instrumental. E eu toquei interpretando como se eu estivesse interpretando qualquer outro choro. Entende? Então, a gente escuta, por exemplo, alguns trabalhos como o trabalho do Trio Madeira Brasil, por exemplo, que tem várias músicas que não são choro, propriamente dito. Mas você escuta o Ronaldo tocando bandolim, por exemplo, aquilo soa choro completamente, assim. Não sei se o Luiz e o Rafa concordam comigo, mas eu penso mais ou menos nessa linha. Eu acrescentaria, dizendo, você tocou no que eu estava pensando aqui. Eu, quando mudei para o Rio e comecei a frequentar as rodas, conviver com os músicos, comecei a ver que essa turma, né, o próprio Ronaldo, é uma galera que senta para tocar e toca fado, toca tango,
toca tudo com 2 violões, né? E senta, e aí a gente vê que isso era mais comum antigamente. A pessoa que tocava em regional, o Dino, essa turma do Época de Ouro, eles tocavam isso tudo, que tinha que tocar na rádio, tinha que acompanhar cantores, né? Então, eu acho que, além de tudo que o Vitor falou, eu acrescentaria que o choro tem uma característica de música nossa, brasileira, que é uma música portátil, né? Os nossos ambientes de música, a gente leva o instrumento de casa, não tem que ter um piano, não tem que ter uma bateria, um amplificador de guitarra. Então acho que tudo que é expressão popular de música brasileira se enquadra dentro do regional de choro, né? Uhum. E concordo muito com o que foi perguntado. Acho que é bem isso aí mesmo. Concordo. Maravilha. Gente, Alexandre Milton fez uma pergunta, né? Alexandre que já tinha feito a pergunta lá a respeito da corda, né? Alexandre é um bandolinista da gente aqui, um bandolinista que estudou violino. Então ele deixa, eu acho que não é uma pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta. Ele coloca aqui, é minha maior dúvida, estudar 8 cordas ou 10? Aí ele bota, como eu vim do violino, sinto-me melhor com 8 cordas na mão. E também porque, embora esteja estudando 10 cordas já há cerca de 4 anos, ainda não desenvolvi o raciocínio, né? A lógica realmente do instrumento, né? Aí ele coloca aqui, como o Rafael falou, termino tocando 8 cordas no instrumento de 10. Mas tenho usado o 10, né, profissionalmente, pois foi o que melhor se adequou ao trabalho do Quinteto de Bandolins do Recife, né? Que é um trabalho que é desenvolvido pelo Marco César, que eu acho que todo mundo aí conhece. Um trabalho aqui que ele fez aqui com o Quinteto de Bandolins, e ele está tocando 10 cordas, né? Eu acho que foi mais uma colocação, né, dele aí a respeito do que Rafael tinha falado, né? Que é a coisa de tocar o 10 cordas utilizando o 8. Não é isso, Rafa? Cordas, só que com o 10, né? É o contrário aí do que tu disse. Ele tem o 10 cordas, mas ele tá tocando como se fosse um 8, né? Assim, eu acho que não tem problema, cara. Tá resolvendo lá a parte lá do Quinteto de Bandolins, beleza, já que tá resolvendo, ótimo. Aqui a pressa, né? Uma vez, Rafa, a gente estava conversando, eu acho que, sei lá, nessas situações assim, antes de algum ensaio começar, eu não lembro exatamente onde foi, quando foi, e eu lembro que eu fiquei naquela curiosidade, porque eu nunca tinha pego no bandolim de 10 cordas, aí eu pedi para olhar, né, e eu tentei me atrever a tocar alguma coisa, e aí eu percebi que você fica todo enrolado, né, assim, eu tenho um bandolim de 8 cordas em casa, e eu brinco um pouquinho com o bandolim, não sou bandolinista, mas eu brinco um pouquinho, né, eu tenho alguns choros decorados. E aí eu tentei tocar e você fica completamente perdido, né? Porque você tem a impressão o tempo todo que você está tocando numa corda e você vai e bate na corda errada, né? Você fica sem chão, né? E aí você me disse, você falou, Maurício, olha, esqueça, velho, isso aqui é outro instrumento, realmente é outra coisa, né? Não adianta pensar, é um bandolim e tal, porque você vai tocar e vai ficar realmente cheio de dedo. Eu imagino que exista uma certa predisposição, né? Que de repente o cara que já toca o 8 pegar um 10 talvez seja mais rápido, né? Mas é outro instrumento. E uma coisa que eu observo é que é um instrumento que eu acho que ainda é novo demais, né? É recente demais, e eu acho que não tem ainda uma quantidade boa, assim, significativa de arranjos, eu não sei se a didática do instrumento já é alguma coisa realmente que esteja bem sacramentada, que a gente tenha realmente muitos métodos já para bandolim de 10 cordas, se o acesso desses métodos, se as pessoas têm acesso a esses métodos, entendeu? Acho que tem todas essas questões, né? Eu acho que o bandolim, de um tempo para cá, ele já passa, pelo menos aqui em Recife, eu já sinto que tem uma queda muito grande do número de pessoas interessadas. Não sei se vocês sentem isso por aí também, mas assim, eu percebo que é muito mais fácil, às vezes, as pessoas elas pegarem um cavaquinho, começar a tocar um samba e tal, do que elas do nada se interessarem no bandolim. Não sei se vocês poderiam falar um pouco sobre isso.
Começa aí, Luizinho, você. Eu acho que... Eu acho assim, a coisa do bandolim de 10 e do de 8, primeiro que eu acho que essa coisa desse momento, né, favorável, eu acredito que uma coisa puxa a outra, assim, sabe? Há um tempo atrás, talvez a gente falasse, pô, não tem tanto bandolim, né? O interesse por bandolim no modo geral, né? O bandolim estava num nicho ainda mais fechado, então acho que o interesse pelo bandolim de 10, ele vem com essa dúvida. Assim, às vezes, pô, tem o bandolim de 10, mas tem o de 8 também, será que eu vou pegar um, será que eu vou pegar o outro? Né? O que eu acho que graças a esse momento, o bandolim, de um modo geral, está mais em evidência, está mais... Por exemplo, hoje em dia a gente é chamado para fazer gravação de músicas que eu acredito que há um tempo atrás não seria. Produtores Perfeito. te ligam, olha, eu quero que você grave aqui comigo. Aí quando eu chego lá, eu falo, não acredito. Tipo assim, maravilhoso. Tipo, o cara com pad, um baixo elétrico, uma bateria, coro, naipe e bandolim. Né? Então, assim, tem isso. Acho que o 10 cordas, a gente vendo por esse lado, ele tende a trazer interessados para o bandolim de 8 também. Porque a galera que gosta de choro, que tem relação com que ouve o bandolim de 8 e agora ouve o de 10, começa a ver, pô, é o instrumento que agora tem um par de cordas a mais, muda um pouco e tal. E na questão da didática, dos materiais, por exemplo, eu tendo a pensar que eu gosto de abordar da mesma forma. Sabe? Eu acho que isso ajuda. Por exemplo, o meu material, esse material de harmonia, eu fiz um material que serve para os dois instrumentos, porque tanto de 10 quanto de 8, né? Porque a ideia é fazer a galera pensar, né? Então, adaptar por si próprio. Então, acho que é uma questão de adaptação. Acho que o Maurício, quando pegar de novo, ele vai ver que não é tudo isso aí, né? Assustador, meu velho. Acho que o que Maurício sentiu mais foi a largura do braço, cara. Que Maurício tem um bandolim de... Não é nem o pá mais, é mais a largura do braço que precisa ser mais largo. E Maurício tem um 8 cordas até, pô, muito bom, viu, galera? É um do Silvestre ainda, do selo azul, do selo azul. Que inveja, hein? Já dei 1000 cantadas nesse bandolim aí, mas ele... mas ele... Covardia, velho. Desse aqui eu não sei nem se era para dizer, velho. Deixa pra lá. Olha só, gente. Tem uma pergunta aqui do Vitor Castanheira. Ele queria ligar o microfone aqui para fazer a pergunta, porque acho que ele quer complementar a pergunta. Tá, joia? Se ele puder ir ligando o microfone, eu vou começar a ler a pergunta e ele complementa aqui. Ele coloca o seguinte: eu tenho uma dúvida sobre a questão da velocidade. Como treinar para executar músicas rápidas? Gostaria de ligar, tá? Ele queria ligar o microfone, então, para complementar a pergunta, né? Não sei se o Vitor está por aí. Opa, estão me ouvindo? Sim. Oi, Vitor. Maravilha. Boa tarde, tudo bem? Então, a minha dúvida é realmente sobre essa questão mais técnica mesmo, mais prática, da velocidade. Que, assim, normalmente, quando eu pergunto isso por aí, dizem muito sobre executar primeiro lentamente e tal, com o metrônomo, né? E aí eu faço isso. Só que eu percebo que ainda falta algo a mais, assim, no sentido de, tipo, tocar com velocidade requer muita precisão. Eu percebo isso. Não só a precisão de você tocar a nota certa no tempo certo, mas de você economizar movimento, por assim dizer. Você não, por exemplo, você não fazer esforço desnecessário, né? Vamos dizer assim. E eu quero saber como eu posso treinar para melhorar essa questão daí. Difícil, hein? Manda ver, Vitão. Se alguém tiver alguma sugestão aí, algum exercício técnico sobre isso aí. Olha, eu vou falar um pouquinho, depois eu quero que o Luiz e o Rafa complementem, porque eles são muito bons tecnicamente falando, e eu vou falar um pouquinho, porque eu fiz o meu mestrado, agora terminei, inclusive o Luiz me ajudou, contribuiu com o meu trabalho também, sobre a palhetada do bandolim brasileiro. Eu fiz um caderno que eu pretendo disponibilizar para download
livre aí, assim que eu conseguir entregar para o UFRJ, que é a universidade voltar, agora eu não estou conseguindo, mas assim que eu entregar, eu vou disponibilizar para download. Justamente, e esse trabalho de mestrado, ele justamente surgiu de uma dificuldade que eu tinha de como estudar o bandolim. A gente tem uma referência bandolinística muito forte, estética, de como você interpretar, você tem as gravações do Jacó, mas a gente não tem uma referência técnica. Cada bandolinista toca de um jeito. Cada bandolinista segura a palheta com uma peculiaridade, cada bandolinista faz faz a coisa de uma forma diferente, assim. Então, isso é muito bom, por um lado, faz com que a gente tenha uma pluralidade muito grande no instrumento, mas, por outro é difícil, muitas vezes, para quem está começando, para quem está querendo passar um certo nível no instrumento, como que eu faço? Qual que é o movimento correto que eu tenho que fazer? Às vezes, você fica estudando muito tempo e não consegue passar uma determinada barreira porque você está fazendo alguma coisa errada ali, que se você não mudar aquilo, você não vai conseguir transpor. Em linhas gerais, eu diria que eu acho que o mais importante para você ganhar velocidade seria você estudar o sincronismo entre as duas mãos. Então, de fato, é fazer os exercícios mais lentos, né, até que você vá ganhando sincronismo para que você consiga avançar com a velocidade com limpeza, assim. Mas esse é um assunto geral, assim, um assunto difícil da gente abordar numa definição simples, assim. Não sei o que o Luiz e o Rafa pensam com relação a isso, de repente eles trazem mais alguma coisa para a gente discutir. Manda aí, Luizinho. Eu acho assim, acho que tem coisas... Primeiro, essa coisa de tocar mais rápido, de desenvolver, isso é para qualquer instrumento. A gente tem né? Qualquer instrumento que a gente estudar, a gente vai ter esse momento de eu quero desenvolver mais, tá complicado, né? Eu ainda tenho dificuldade em alguma frase, isso é natural, isso é super normal. E a receita de bolo seria, né, essa mesmo, gente. Assim, a gente tem que tocar com metrônomo e tocar mais lentas as frases e as músicas para chegar lá. Em cima disso, que nós não estamos aqui dizendo que não é para fazer, eu acho que ele mesmo respondeu uma parte da pergunta. Eu sou, assim, um entusiasta do movimento dos dois dedos, né? Eu acho que a gente, às vezes, quando toca com o pulso ou com o antebraço inteiro mexendo, isso, às vezes, por conta do timbre, se a gente gosta mais, vale a pena. Agora, o esforço é muito maior, muito maior. Então, eu procuro trabalhar esses 3 movimentos, mas na hora de você fazer uma frase rápida, não tem jeito, cara. Você vai ter que... Não vai mexer. Eu não consigo mexer a mão inteira. Então, para fazer isso, tem que... Eu acho que só mexendo os 2 dedos, né? É um movimento mais curto. Você mexe um peso menor, né? Então, eu acho que ele mesmo já respondeu. É um movimento que mexe menos, né? E eu acrescentaria só mais uma coisa. Eu sou entusiasta da harmonia, né? Então, assim, cara, às vezes também tem uma coisa. A gente toca uma frase que não está muito bem resolvida para a gente no sentido dela. Que frase é essa? Que nota do acorde é? Que harmonia que é? O que está acontecendo aqui? Que função de acorde é essa que eu estou tocando? O que essa nota tem a ver com isso? Quando a gente não sabe muito bem onde está pisando, não estou dizendo que é o seu caso, tá, amigos? Estou dizendo que isso é para todos nós. Tem músicas que, às vezes, quando a gente não entendeu bem o trecho, é mais difícil tocar, tecnicamente. Né? Então, acho que isso ajuda. Acho que são coisas que ajudam nesse momento. Acho que eu posso contribuir também com... Acho que questões aí, de repente, para você estiver treinando com um metrônomo, você pode treinar, velho, iniciando a frase com o movimento contrário da paleta. Às vezes isso resolve a dificuldade que você tinha, né, na frase. Em vez de você começar paletando para baixo, você começa a paleta para cima, para ver se ela vai soar melhor, né, também. E sempre nos seus estudos, quando você sentir tensionar, é porque tem alguma coisa errada. A velocidade é inimiga da tensão aqui, né? Eu tocava com a paleta diferente. Eu até peguei uma aula com o Luizinho de uma forma geral, assim. Com uma aula eu consegui melhorar muito a questão da paletada e tal, e do raciocínio no bandolim de 10 cordas.
Mas eu tocava com antebraço. Aqui a escola da gente aqui é meio como o Joel, né? A gente toca com antebraço, a paleta virada para cima. Mas quando eu migrei para o 10 cordas, eu senti necessidade de adaptar essa paletada, porque eu estava tensionando muito mais do que eu tensionava no 8 cordas. Principalmente quando tinha que começar uma frase mais rápida aqui de cima do bandolim. E então eu fui começando a fazer o movimento contrário, de tentar distensionar. Ainda hoje eu me pego tensionando, sabe? Principalmente quando eu tenho que raciocinar, quando você falou agora, Luizinho. Quando eu estou improvisando e eu estou pensando e tal, aí a tensão vem junto. Quando é alguma coisa que eu já mapeei, tanto harmonicamente, como digitação e como paletada, aí o negócio vai mais tranquilo. Uhum. Maravilha. Eu vou seguir aqui, gente. Teve uma colocação aqui. Felipe Andrade, ele coloca: vocês poderiam dar algumas dicas gerais para quem pretende iniciar os estudos em bandolim? Então, gostaria que sugerissem, no caso, para iniciantes, marca, preço, um preço médio, né? Acho que para algum modelo, de repente, de bandolim, e algum material de estudo, de repente, onde comprar um instrumento. Não sei, de repente, se vocês poderiam indicar se seria melhor que fosse feito por um luthier, né? Se vocês, de repente, puderem explicar até para Felipe, né? O que é um luthier, né? Quem é que é esse luthier, né? O que é que ele faz? E, de repente, se é mais indicado um instrumento de luthier ou se é um instrumento comprado numa loja, né? De repente, um instrumento desse fabricado em série, né? Assim, por uma fábrica de bandolins. Manda lá. E aí? Vai que eu tô falando pra caramba já, pode falar. Eu acho que tudo vai depender do que você está buscando e da situação financeira, até, porque os bandolins de luthier, por mais que seja um bandolim mais baratinho, ele já é um bandolim que eu, falando como músico, acho caro. Já não é um preço tão acessível quanto você comprar muitas vezes um próprio cavaquinho. Assim, normalmente o bandolim é um instrumento um pouco mais caro. Eu tive alguns alunos que, por conta dessa questão, eu acabei comprando com eles alguns bandolins da Rosine mesmo. Mas, assim, eu acho que é um instrumento que é legal você conseguir ir na loja e testar alguns, se tiver. Eles variam muito entre si, assim, você consegue enxergar o mesmo instrumento sendo feito em série, tem alguns que são melhorzinhos, assim, outros são mais difíceis. Alguns vêm com a corda espaçada bonitinho, outros vêm com o espaçamento das cordas esquisito, assim. Então, tem alguns pontos, assim, nesses instrumentos que são feitos em série, que são um pouco mais complicados, assim. Se você tiver condição de comprar de um luthier, seria ótimo. Mas esses instrumentos que são feitos em série podem ajudar muito no início. Eu também comecei com um bandolim da Janine, e fui estudando, conforme fui estudando e ganhando um pouco mais de influência, aí eu passei por um outro bandolim feito por um luthier, que era um bandolim bem simples, mas já era um bandolim muito melhor, fiquei um tempo com ele, e aí depois a gente vai passando de instrumento até achar o instrumento que se adequa melhor. Uhum. Maravilha. Eu acho que eu só acrescentaria que isso que o Vitor falou é importante, porque vocês viram, o Vitor meio que orientou o aluno ali, ó, faz assim, pega esse, porque às vezes você tem que mexer, né? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele comprou um bandolim da Janine, e aí quando ele trouxe, eu falei, cara, esse cavalete aqui não dá, né? Então aí ele foi no luthier que faz reparo e ele pegou e só fez um cavalete novo, mexeu um pouco na pestana para a distância das cordas ficar mais equilibrada, mais legal, e aí ficou legal para ele começar a estudar. Mas, às vezes, eu sinto muita falta de instrumentos bons de loja, porque, realmente, às vezes, o gasto do aluno, você vai comprar um instrumento caro de um luthier e às vezes, não é tão legal, né? Por isso, né? Então, acho que mas vale a pena dar uma mexida. Tem que dar uma melhorada no instrumento da loja. Maravilha, gente.
Eu queria, de repente, fazer, sei lá, mais uma pergunta, até por conta da hora. E aqui eu vou, de repente, dar uma lida aqui para ver se tem alguma coisa que seja um pouquinho mais nessa linha do que a gente está conversando, tá joia? Aí depois eu posso passar essas perguntas para vocês também, se vocês tiverem algum momento que puder, de repente, retornar, tranquilo. Tem uma colocação aqui sobre a harmonia, né, do chorinho modulante de Severino Araújo, que aí eu acho que é uma coisa bem mais técnica, alguma coisa, de repente, que seria interessante para ir uma aula de harmonia mesmo, né? Aí coloca a respeito dos discos, né? Que aí depois, se vocês puderem me mandar para compartilhar com eles. Né? Sim. Aí Vavilson, que é um aluno da gente lá de Belo Jardim, ele coloca como forró, se vê forró como um gênero shot, isso, perfeito, aquela colocação do choro. Né? Tocar violão 7 cordas do perdido. Tem um questionamento aqui que Vavilson queria fazer, não sei de repente se seria rápido aí para fazer, Vavilson. Ele coloca aqui: Maurício, eu estou com um questionamento aqui sobre uma discussão de bandolim de 8 e 10 cordas. Queria poder falar para desenvolver a pergunta. Não sei se Vavilson está por aí, se quer abrir o microfone para fazer essa pergunta, a gente encerraria com essa pergunta de Vavilson. Opa, Maurício, está estando? Oi, Vavilson, maravilha. Prazer aí. Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está sendo muito massa mesmo. Parabéns aí a todo mundo. Eu queria tirar, assim, abrir um questionamento sobre essa questão do bandolim de 8 e de 10 cordas. Eu não toco bandolim, eu sou guitarrista, então, assim, eu sou, diria que bem por fora, assim, e tal. Mas, sobre essa questão do bandolim de 8 e de 10 cordas, eu acho que, às vezes, a gente tem, não só no bandolim, mas em vários instrumentos. Eu sou guitarrista, então, assim, você vai ter guitarra de 6 cordas, você vai ter guitarra de 7 cordas, guitarra de 8 cordas, no violão de 8 cordas, de 6 cordas, 7 cordas, tem Rubinho aí de Recife que toca violão de 8 cordas. Então, assim, mas o que eu vejo, a minha pergunta é tipo, vocês acham que essa questão do bandolim de 8 cordas, de 10 cordas, tá mais para um instrumento diferente ou para um estilo diferente? Porque eu vou dizer até para guitarra, que é meu instrumento. Se você pega um cara que toca uma guitarra sólida, com a corda bem leve, 0,8, 0,9, uma tensão bem baixa, e vai para um cara que toca normalmente jazz, vai ter uma guitarra acústica, uma guitarra semiacústica, com uma tensão de corda bem alta, vai praticamente parecer outro instrumento. Então, é também um processo de adaptação, apesar de ter a mesma quantidade de corda, de praticamente ser a mesma coisa. Então, assim, a minha pergunta fica de... Vocês acham que essa questão do bandolim de 8 cordas, de 10 cordas, está mais atrelada a uma questão de estilo ou a uma questão realmente de ser um instrumento bem diferente e vai ter que realmente passar por um processo de adaptação, assim, eu diria que tirar um bom tempo para poder se adaptar, ou vocês acham que é mais uma questão de estilo, que o estilo influencia mais nisso do que realmente o instrumento em si? Eu posso falar aqui rapidinho aí, só minha impressão. Eu acho que a escolha é principalmente o que você pretende, né? Eu acho que pode ter a ver com o estilo também. Assim, não faria muito sentido se você vai comprar um bandolim de 10 cordas e só quer usar ele para tocar as músicas de Jacó do Bandolim num regional. Você poderia até tocar as músicas de Jacó do Bandolim no 10 cordas em uma releitura para o instrumento. Eu acho que o bandolim de 10 cordas ele vem com uma pretensão diferente da do 8 cordas, né? O Luizinho acompanha, faz bandolim e voz, a gente tem trabalho só com bandolim e voz. O Hamilton tem um trabalho só com bandolim e solano, né? E acho que a escolha vai mais daí. O que é que você pretende com o seu trabalho musical? Eu acho que é por aí, assim, acho que
eu volto a dizer, né, gente, eu acho que a gente acaba partindo para tem até a ver com uma questão de, às vezes não dá para ter 3 bandolins, né, não dá para ter 5 bandolins, queria poder ter, né, 3 de 10, 3 de 8, enfim. Pois é. Mas é instrumento, então é instrumento. Agora, o músico, a gente reflete um pouco no nosso instrumento principal a nossa maneira de querer abordar as melodias, de querer abordar a música de uma maneira geral. Então, acho que quem toca 10 cordas, se a gente, vou escolher, quero começar, acho que parte de um interesse, como o Rafa falou, de abordar a música com um pouco mais de acordes, ou fazendo um contracanto, fazendo a melodia com baixos, né? Acompanhar uma música, eventualmente fazer uma introdução, uma coisa sozinho. Então, assim, eu acho que é mais por isso. O timbre muda um pouco, que às vezes a gente esteticamente está acostumado a pensar que cabe mais, às vezes, num outro ambiente, né? Mas eu estou com o Rafa, eu acho que é uma questão pessoal de como você quer se expressar, entendeu? E vai ter hora, não tem jeito, meu amigo. Você vai comprar o de 10 e vai ter uma música que você vai, esse aqui era pro de 8, né? Eu acho que é por aí, né? Então a gente tem que fazer uma média, né? É por aí, eu acho que é por aí mesmo. Porque senão a gente dá muita importância para isso e menos para a expressão musical, né? A expressão musical é maior sempre. Tem só fazer um último complemento aqui também, que eu acho importante quando a gente fala essa questão de instrumento, principalmente por eu não tocar bandolim de 10 cordas, acho que eu até posso falar isso. O instrumento é um instrumento. Então, assim, se eu der para o Luizinho um bandolim de 8 cordas, vocês vão escutar o Luizinho tocando. Se você desse um bandolim de 10 cordas para o Jacó, você ia escutar o Jacó. Entende? O instrumento, ele é uma forma da pessoa passar o que ela está sentindo com a música dela através do instrumento. E aí, claro, você vai escolher o que dentro do que você está pensando musicalmente talvez combine um pouco melhor com o timbre, aquela coisa, mas a música está dentro de cada instrumentista. Então, independente do instrumento que ele vai usar, você vai escutar aquele cara tocando, independente se vai ser com 10 cordas ou 8 cordas. Então, eu acho que é muito mais uma questão da finalidade que você vai usar o instrumento do que necessariamente do instrumento definir o que você vai tocar. Eu acho que é o contrário. Eu lembrei muito do Avena de Castro, quando a gente falava isso. Você já viu alguém tocando aquela cítara, além do Avena de Castro, tocando choro? Pois é, eu nunca vi. E é lindo, né? E é lindo. E aí, o que eu penso? Cara, é ele. É o Avena de Castro. É o intérprete que o Jacó mais gostava, que mais influenciou o estilo dele. Né? E tocava um instrumento que eu nunca vi na vida, juro por Deus, nunca vi alguém tocando aquele instrumento. Né? Então, eu acho que é por aí. É mais o que a gente quer dizer do que o instrumento. Né? Sim. Maravilha. Obrigado. Davilson, quer falar alguma coisa? Não. Respondeu bem. Valeu mesmo. Maravilha, meu querido. Beleza, gente. Eu queria, então, fazer com as palavras finais, né? Porque a hora já está um pouco avançada. E agradecer, então, a presença de todo mundo aqui que pôde participar aqui desse nosso encontro. Salientar que a gente se encontra amanhã e que é muito importante que vocês tentem entrar, né, mais cedo na reunião para que, se a gente tiver qualquer problema de conexão, a gente tenha tempo para resolver. Agradecer muito aqui, gente, muito mesmo, para Rafael, para Luiz e para Vitor. Quero agradecer também a Tiago, espero que Tiago se recupere o quanto antes, depois a gente dá uma palavrinha com ele aí para saber como é que ele está. E agradecer muito, gente. Queria salientar que o pessoal está aqui, né? Rafael, Luiz, Vitor e Tiago, eles se dispuseram a conversar com a gente numa parceria. A gente não tem cachê, a gente não está tendo condições de pagar, né? Está tudo parado aqui. Na verdade, toda a verba destinada praticamente para a educação e para a cultura, eu acho que tudo hoje em dia está sendo muito focado para essa coisa do combate a essa doença. Então, queria agradecer muito aqui a vocês e queria, de repente, abrir aqui para vocês, para que vocês pudessem falar, se vocês puderem, de repente, também dar algum conselho para o pessoal aí a respeito desse período aí de quarentena,
de repente, até salientar sobre essa importância da gente ficar em casa, né? Eu acho que ficando em casa agora a gente está conseguindo cuidar aqui uns dos outros. Então, se vocês puderem falar aí, queria começar com o Rafael. Primeiro, antes de tudo, eu quero que mantenha-se aí a ideia de fazer o quarteto, hein? Trazer o menino para cá, para retocar aquele arranjo de Santa Morena aí que tu tem, Maurício. Arrumava o regional, cada um fazia 2, 3 músicas, pronto. Massa. Que beleza! Deixa essa situação passar, que vai passar, e é ficando em casa que a gente vai passar bem, a gente vai para uma próximo estágio. Então é o momento de estudar, de ler um livro, de estar aqui realizando uma atividade que talvez, se não fosse isso, a gente não tivesse tido essa ideia, né? E a partir disso, sei lá, bicho, tentar ver o que é que você pode fazer para manter a sanidade em casa. Também tem isso, né, velho? É difícil. Tem dias e dias, né? Tem dias e dias. Mas o estudo é um grande aliado. O instrumento tá sendo sempre um grande aliado, pelo menos para mim, nesses tempos de quarentena. Mas o mais importante é ficar em casa e aguardar que isso vai passar. Massa, Rafa. Vitor? Bom, eu queria agradecer imensamente o convite, agradecer todo mundo aí que ficou assistindo, espero que tenha sido legal para vocês, agradecer em especial o Rafa e o Luizinho, é sempre um prazer estar com vocês, eu sempre aprendo bastante, vocês são muito fera, e uma pena que eu não tenha conhecido o Thiago pessoalmente, nem hoje, mas espero que ele também se recupere bem, e queria fazer um apelo mesmo para vocês, eu sei que é difícil, a nossa classe musical é muito atingida nesse momento, então, mas fiquem em casa o quanto vocês puderem, vamos ajudar nesse momento, porque, de fato, a humanidade está precisando da gente de um modo geral agora. Então, enquanto a gente puder fazer pelos outros, é muito importante. E a música, acho que é uma grande aliada nesse momento, eu estou usando isso para estudar o máximo possível, assim que eu consigo. Como o Rafa falou, às vezes é difícil, é complicado a gente ficar em casa o tempo todo, confinado, mas a música ajuda muito, a gente tentar colocar um pouco desse sentimento de ansiedade, dessas coisas que podem surgir, colocar na música também, compor, enfim, acho que a gente tem tudo para passar essa fase e sair muito mais fortalecido e muito mais humano depois disso. Então, queria agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que eu estou disponível aí no Facebook, no Instagram, quem quiser me seguir lá e tiver alguma dúvida sobre o bandolim, enfim, só perguntar que o que eu puder ajudar, eu compartilho com vocês com o maior prazer do mundo. Filha, Vitor, obrigadão, meu querido. E Luiz, pode fechar aí, meu querido? Vamos lá. Bom, obrigado, Maurício, primeiro pelo carinho, por receber a gente tão bem. Rafa e Vitor, obrigado. Sempre bom estar com vocês, aprendo muito também. E, enfim, agradecer a vocês que estão aqui com a gente até agora e dizer, eu acho que a turma falou já muito tudo que eu assino embaixo, concordo, acho que a música nesse momento pode ser uma aliada, mas uma coisa que o Rafa falou que eu acho que é bom salientar é a importância da gente manter a saúde mental, né? Então, assim, tudo que a gente fizer, que a gente consiga aliar para isso, seja a música, usar as ferramentas que a gente tem, graças a Deus, hoje em dia, nas nossas mãos, né? Hoje em dia a gente pode todo dia dar uma ligada, fazer uma chamada de vídeo com a família, com os amigos, saber se está tudo bem, e fazer um apelo mesmo, como o Vitor falou, um apelo para a gente ficar em casa, né? Se for fazer live, gente, faz a livezinha sozinho, né? Não junta grupo para fazer live, né? Porque aí perde o sentido. Então, assim, vamos fazer a live dentro de casa, sozinho, faz uma base, vamos fazer uma gravação de base, né? Pede para os amigos fazer um videozinho, edita lá no Premiere, né? E porque é sério, é muito sério, mas eu acredito principalmente que tudo isso está fazendo a gente pensar como essas oportunidades já estavam nas nossas mãos, como a gente está junto aqui, e a gente está tendo a oportunidade de aprender muito com esse momento. Então, que a gente olhe e consiga ver esse momento com esses olhos
de oportunidade, né? Então, desejo muita saúde para todos, que todos se cuidem, e também no que precisarem, estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, para tirar dúvida. As perguntas que não foram respondidas agora, a gente pode responder depois, fazer um vídeo, botar no YouTube, enfim, estamos à disposição, tá, Maurício? Todos vocês. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, agradecer a vocês aí. Queria também deixar avisado aqui para todo mundo que a gente está gravando e a gente vai disponibilizar esse encontro para que as pessoas depois possam assistir através do YouTube, né? Muita gente que não pôde participar, né, por algum motivo tinha alguma ocupação agora, e aí depois possa ter acesso a essa conversa da gente aqui. Tá joia? Então fica aí a provocação para vocês três, da gente de repente voltar em algum momento a se encontrar, né? Eu vou jogar esse abacaxi na mão de vocês, vou mandar depois esse arranjo do quarteto, porque quem sabe através dessa música aí vocês vão se motivar a montar um quarteto de bandolins aí para botar o terror. Mas, ó, só para não deixar passar, eu tenho um quarteto de bandolins aqui no Rio, você pode mandar o arranjo. Oxe, maravilha! Muito bom, hein? Recomendo a todos que assistam esse quarteto aí. Mandolinata, estamos precisando de arranjo. Muito bom. Massa, maravilha, gente. Um abração, gente. Prazer conhecer aí. Prazer conhecer, Vitor. Abração, gente. Rafael. Até mais, gente. Um abraço a vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.